Fala pessoal, tudo bem com vocês? A solução para o técnico Silvinho escalar os melhores do time, mas ele vai precisar mexer no esquema. Eu vou explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Desde que o Paulinho foi contratado, muita gente se questiona como ele vai conseguir colocar todos em campo, o técnico Silvinho. Vai conseguir colocar os melhores jogadores. Para quem vai sobrar? Ainda mais com a expectativa de contratar um centroavante, né? Que pode ser o Diego Costa, pode ser o Arthur Cabral, pode ser algum outro camisa 9 que o Corinthians está buscando. Como que o Silvinho vai fazer para colocar todos em campo? E a gente já questionou aqui, já ponderou que a temporada é longa, você não necessariamente vai contar com todo mundo ao mesmo tempo, que alguns jogadores vão estar suspensos, machucados, preservados, aquela coisa toda, tem muitas competições, enfim. Mas com todo mundo à disposição para os grandes jogos, para a disputa de um título, por exemplo, você vai precisar montar uma escalação que você tem de melhor, aquilo que você tem de melhor. E aí, como você coloca Paulinho, Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes, um primeiro volante, mais dois laterais, aquela coisa toda, como você encaixa todo mundo no mesmo time? Eu não vou dizer que eu tenho a solução, porque isso seria muito pretensioso, né? Mas existe uma possibilidade que não foi aventada, que não foi cogitada, que não foi nem treinada pelos primeiros movimentos que a gente recebe de informações lá do CT Joaquim Grava, nesse começo de trabalho aí do Corinthians para a temporada. Que seria um esquema diferente. O Silvinho, ele é apegado, ele é abraçado, ele é enraigado, né? Pra gente, né, ficar só nesses termos, ao 4-1-4-1, que é colocando um primeiro volante de marcação, 4 jogadores, né, que eram o Juliano, Renato, William, Roger Guedes e o Jô lá na frente, 4-1-4-1. Ele gosta desse sistema de jogar com o centroavante de um camisa 9, testou o Luan por ali, Renato Augusto de falso 9, enfim, nos treinamentos começou com o Guilherme Mantuan, que pode ser uma novidade e tudo mais, porque ele não abre mão desse cara, até o Roger Guedes ele testou e o Roger disse que gostaria de jogar pelo lado. Pois bem, se chegar esse centroavante, eu até falei que embolaria tudo, porque aí você precisa abrir mão de alguém realmente, né, para poder colocar mais um atacante e abrir o Roger Guedes e o William, porque aí não vai ter espaço para todo mundo no meio campo, a menos que você coloque Juliano, Renato ou Paulinho de primeiro volante. E isso seria um desperdício para qualquer um dos três. Mesmo que o Juliano consiga fazer uma função mais recuada, mesmo que o Paulinho e o Renato já tivessem jogado de primeiro, você tirar esses caras da proximidade da área, eu acho muito desperdício. Então a tendência é que você colocasse ali ou o Vitor Cantillo, ou o Duqueiroz, ou o Gabriel, como é a preferência, pelo menos era assim na temporada passada, do próprio técnico Silvinho. Mas enfim, tem uma solução, tem uma possibilidade que não foi cogitada, que é de jogar com 3 zagueiros. E não necessariamente 3 zagueiros, mas talvez até sem o ala pelo lado esquerdo. Eu vou tentar explicar. Vamos lá, Cássio no gol, 3 zagueiros. Pode ser João Vitor, Gil e Robson Bambu. Pode ser João Vitor, Gil e Raul Gustavo, que para mim seria a melhor alternativa. Por quê? Porque o Raul jogando pelo lado esquerdo, ele faria quase que às vezes de um lateral, podendo fazer uma saída pelo lado esquerdo, uma saída de bola pelo lado esquerdo muito qualificada. Como os laterais do Silvinho pouco avançam no sistema dele, nessa linha de 4 defensiva, ele não avança muito, nem o Fagner, né, que deveria subir um pouco mais, e talvez nesse sistema a gente consiga propiciar isso. O Raul Gustavo fazendo essa linha pelo lado esquerdo, ele não iria subir. Ele faria a saída de bola, mas fecharia o corredor na defesa sem passar do meio de campo. Com isso, você liberaria o Fagner pelo lado direito, que poderia ser mais um homem de meio campo, inclusive para poder fazer combinação de jogadas, que seria um apoiador pelo lado direito também, para combinar jogadas com o William, provavelmente, mas que também poderia fazer um corredor defensivo, auxiliando o Gil e o João Vitor, que teriam essa cobertura ali. O João Vitor talvez na sobra, né, por ser um jogador mais veloz, e aí você teria uma retaguarda muito mais segura. João Vitor, Gil, Raul Gustavo fazendo a saída pelo lado esquerdo, com o Fagner abrindo um pouco mais. E aí você faz o balanço da defesa, né? Quando sobe uma ala, o resto fica. Quando sobe o outro, o resto fica. Mas o Raul nem subiria muito. Por quê? Porque aí do lado esquerdo, você poderia, por exemplo, colocar o Lucas Piton, que é um jogador de muito mais apoio.
em relação ao Fábio Santos. E ele funcionaria muito bem de ala, como funcionou no time do Wagner Mancini quando ele adotou o sistema de 3-5-2. Então você abriria dois alas, o Fagner subindo e o Lucas Piton lá, deixando o Raul Gustavo, inclusive, fazendo uma cobertura no corredor ao Lucas Piton para as subidas dele. Ok? Bom, se a gente fizer dois alas com 3 zagueiros, você tem espaço, e aí contando que você tem o William e o Roger Guedes lá na frente, você tem espaço apenas para 3 homens de meio. Aí você teria Giuliano, Paulinho e Renato Augusto. Tá, mas quem seria o primeiro volante? Bom, diante de um sistema como esse, você talvez não precisasse de um homem fixo à frente da área, no círculo central, para poder começar as jogadas. Você teria já uma composição em que o setor estaria preenchido e uma segurança defensiva a ponto de deixar esses 3 no meio, circulando a bola, ocupando espaços e deixando até mesmo, se for o caso, mais posicionado atrás naquela formatação inicial do Giuliano como primeiro volante, mas ele não seria um primeiro volante. Ele permitiria, inclusive, algumas subidas mais do Gil ou do João Vitor, especialmente o João Vitor, que já fez a função de volante, né, para o Giuliano pegar a bola do João Vitor ali e começar a construção de jogo, deixando o Renato Augusto e o Paulinho mais livres ali na construção de meio. O Renato mais pelo lado esquerdo, o Paulinho mais pelo lado direito. Por quê? Porque o Renato poderia construir esse jogo junto do Lucas Piton e do Roger Guedes, que faria o facão do lado esquerdo para o centro, assim como o William do lado direito para o centro. Mas tem uma outra possibilidade que a gente poderia adotar no time, mesmo com camisa 9. Aí que está o X da questão. Aí que está a grande chave e o grande segredo para você tentar colocar os melhores numa dificuldade de escolhas, né? Porque só jogam 11. Caso venha, vamos imaginar que o Diego Costa seja o centroavante do Corinthians. Bom, aí você precisa jogar com o Diego Costa, o William, Roger Guedes, Paulinho, Giuliano, Renato Augusto. Como faz? Aí o sistema é o 3-4-3. Sim, mantém a mesma formação com João Vitor Gil e Raul Gustavo também pelo lado esquerdo, saindo, né, pelo lado esquerdo, quase como um lateral, quase como um terceiro zagueiro e tal, fazendo esse vai e volta. Fagner na direita, sem o ala pela esquerda. O Carille chegou a fazer esse sistema no Santos usando Marcos Guilherme de ala, que na verdade não era apenas um ponta. Por quê? Porque ele tinha um zagueiro pelo lado esquerdo que fazia essa cobertura. Se você tiver esses 3 zagueiros e o Raul Gustavo fazendo uma de zagueiro lateral, pode ser até o Bruno Melo, viu? Que foi contratado para essa função porque tem essas características. Você deixa o lado esquerdo ofensivo livre para o Roger Guedes, tá? Mas aí, se o time adversário colocar um lateral que suba muito, ou mesmo um ponta por ali, como é que fica? Bom, obviamente o Roger Guedes teria um comprometimento, né, mais, não digo defensivo, mas de acompanhar, e também porque se você deixar o Roger Guedes livre ali pelo lado esquerdo, você já segura o lateral, porque o lateral adversário ele não vai poder subir. Então tem o ponta vai esbarrar no Raul. O Raul Gustavo é que vai fazer essa cobertura pelo lado esquerdo quando o adversário tiver a bola, quando o Corinthians estiver sem a bola. No caso do Roger Guedes apenas pelo lado esquerdo, e aí sem um lateral, que esse lateral seria o Raul, mesmo que fechando como terceiro zagueiro, você tem o Renato Augusto para poder combinar essa jogada com o Roger Guedes e incomodar o tempo inteiro ali pelo lado esquerdo. Aí você teria o Roger Guedes pela esquerda, o William pela direita, o Diego Costa centralizado, com no meio-campo Giuliano, Renato Augusto e Paulinho. Fagner na direita, 3 zagueiros. E aí? Eu acho que dá para fazer, mas Silvinho, precisa abrir a cabeça. Não pode ficar no 4-1-4-1 a vida inteira, porque você tem jogadores para isso, cada vez mais alternativas. E olha que eu nem estou citando aqui Gustavo Mosquito, Adson, Luan, Rony, Xavier, Victor Cantillo, jogadores que poderiam ser alternativas caso você não possa contar com todos esses atletas. Mas diante do que você tem de melhor, na escalação dos melhores, dos ditos melhores, para colocar todo mundo em campo, dá para fazer, pelo menos, testar. O momento inicial da temporada é para isso. Seja nos treinamentos, seja no Campeonato Paulista, seja em alguns jogos treinos, onde for. Se ficar apenas testando 4-1-4-1, o time vai carecer de alternativas importantes quando a temporada te propiciar algo diferente. E é nesse momento que você testa, que você treina, que você experimenta,
para ver quais são as tuas alternativas. Se o mecanismo funcionar, porque depende disso, né? Às vezes você pensa uma coisa, tipo eu agora na minha cabeça, estou pensando que com as características dos jogadores e o esquema de jogo ideal, a coisa pode acontecer. Às vezes você coloca em campo e não funciona. Não funciona porque o mecanismo precisa ter um entendimento de jogo, os jogadores precisam se entender, cada um precisa saber qual é a sua função dentro de campo. Então, tudo isso precisa acontecer na prática. Mas se não testar, a gente nunca vai saber. E aí, o que vocês acharam? Quero a opinião de vocês, óbvio. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!